Olá pessoal, neste vídeo nós vamos finalizar a teoria e as definições que envolvem a base e a dimensão de um espaço vetorial. Vamos ver aqui como é que eu trato a dimensão da soma de dois espaços, de dois subespaços vetoriais, né? Só relembrando, se W é um espaço vetorial sobre R, nós vimos nos vídeos anteriores que se eu pego dois subespaços de W, né? Pego um subespaço U e um subespaço V. Então, a gente viu que se eu fizer a interseção de U com V, eu obtenho um novo subespaço vetorial, que é U interseção com V. Bem como eu posso também somar esses dois subespaços e obter um outro subespaço, que é o subespaço U mais V. Todos eles são subespaços de W. E no vídeo anterior, nós vimos que todos esses subespaços eles possuem bases. Se eles possuem bases, então faz sentido a gente estudar a dimensão desses subespaços. E nosso objetivo aqui é ver como é que as dimensões deles se relacionam, ok? Bom, então, vamos ver essa proposição que trata justamente da dimensão desses, que envolve esses quatro subespaços aqui. U, V, U interseção V e U mais V. Então, vamos lá. Seja W um espaço vetorial sobre R de dimensão finita. Se U e V são subespaços de W, então vale essa relação aqui, ó. Vamos lá entender. Se eu pegar a dimensão da interseção, ou seja, do subespaço U interseção com V, e somar com a dimensão do subespaço que é a soma de U e V, o resultado sempre vai ser igual à dimensão de U mais a dimensão de V. Vamos entender um pouco a lógica dessa proposição antes de a gente demonstrar ela, né? Então, suponha aqui, ó, eu tenho, através desse diagrama aqui, o subespaço U representado aqui por esse conjunto. Eu tenho um subespaço V, tá? Suponha que isso tudo está dentro de um espaço maior, que é o espaço vetorial W. Eu não representei no diagrama, mas tudo isso está dentro de um subespaço W. Então, esses dois subespaços, eles geram, o U e o V, dois outros subespaços, que são a interseção entre eles, que está representada aqui, é o centro, e obviamente que essa interseção é um espaço menor do que o U e menor do que o V, né? E também está representado aqui o espaço U mais V, o subespaço vetorial. Obviamente que esse subespaço U mais V é formado por todos os elementos de U, por todos os elementos de V, né? Ou seja, U e V estão contidos neles. Então, ele é um subespaço que envolve, que é maior do que o U e o V, ok? Então, vamos entender a lógica aqui dessa proposição, para a gente primeiro ter uma noção do que ela está falando. A ideia dessa proposição é dizer que se eu somar, ó, a dimensão de U interseção V, que é esse espaço aqui menorzinho, tá? Então, suponha que aqui, esse subespaço, obviamente, ele seja representado aqui por uma base, que eu vou chamar de B1, ó, e o tamanho dele seja igual a R. Suponha que seja isso, a dimensão desse subespaço, a dimensão de U interseção seja R. O que é que ele está dizendo aqui com isso? Que esse espaço ele é o menor dos quatro, tá ok? Por outro lado, aqui, U com V é o espaço maior que envolve todos, tá? Se eu somar o tamanho dele com o tamanho do espaço maior, esse tamanho vai ser sempre equivalente ao tamanho do U mais o tamanho do V, tá? Então, vocês percebem que o U e o V eles acabam sendo maiores do que a interseção e o U e o V são menores do que a soma. Então, essas diferenças acabam se equilibrando. Então, é como se eu dissesse o seguinte: se eu pegar aqui, a interseção tem um tamanho R,
vocês percebam que a interseção ela está dentro do U. Obviamente que o U é um espaço maior. A dimensão dele, a ideia que nos passa essa proposição, é que se esse espaço aqui tem um certo tamanho, ele tem uma base, vamos supor, B2, é uma outra base, já que é um outro espaço, a dimensão dela, ela vai ser maior do que a desse espaço, já que ele é um espaço menor. É como se fosse o tamanho desse mais um acréscimo. Então, a dimensão dele vai ser, para dar a ideia de que é maior, é o próprio R mais um número S aqui, ó. Tá? A ideia é expressa por algo desse tipo. Ao mesmo tempo, ó, se eu pegar aqui o espaço V, ó, aí vai ter uma outra base aqui que vai gerar ele, vamos supor que tem uma base B3, e vocês percebam que a interseção também está dentro do V. Então, logo a dimensão do V, ela vai ser maior do que a dimensão da interseção. Então, vai ser a interseção, que é o R, ou seja, se aqui é tamanho R, a dimensão desse espaço, mais um acréscimo que eu vou chamar, por exemplo, de T aqui, tá ok? E no final das contas, o que é que essa expressão aqui que está dizendo para nós, essa igualdade? Que se eu pegar a dimensão de U mais a dimensão de V, vamos usar de acordo com essa notação aqui, ó. Se eu pegar a dimensão de U, que é R mais S, mais a dimensão de V aqui, ó, mais a dimensão de V, o V é esse B3, cuja dimensão é R mais T, ó, mais R mais T. Isso aqui vai ser igual à dimensão, ó, da interseção, que eu chamei de R, mais um determinado valor que é a dimensão maior. Obviamente que se a gente for comparar aqui, ó, para completar essa igualdade, então o que está faltando aqui é S mais R mais T. Ó. Então esse R, S mais R mais T, vai ser o equivalente à dimensão da soma. Ó. Tá? É isso. Isso aqui, pessoal, não é uma demonstração. Tá? Isso aqui não é uma demonstração. Isso aqui é apenas a gente está apenas tentando interpretar o enunciado dessa proposição. Tá ok? No final das contas, sempre vai acontecer isso. Mas vamos tentar, de maneira mais formal, demonstrar esse teorema, essa proposição, já que, além de ser importante a gente demonstrar a proposição, a própria demonstração também nos ajuda a revisar os conceitos vistos anteriormente, bem como as estratégias de resolver alguns problemas que vão aparecer na álgebra linear. A nossa demonstração basicamente vai seguir esse roteiro que eu descrevi aqui com vocês nesse diagrama. Então vamos lá. Obviamente que como esses espaços U, subespaços U, V, a interseção de U com V e a soma de U com V, todos eles são subespaços, todos eles têm uma base, né? A gente já tem essa certeza pelos vídeos anteriores. Então eu vou supor, vou pegar uma base aqui do meu espaço vetorial, que é a interseção, que é o menor. Conforme eu chamei aqui, vou manter a notação, chamar uma base B1. E como eu tinha dito, suponha que ele tenha a dimensão R, essa base vai ser formada por R elementos. Eu estou chamando de U1, U2, UR, tá? Isso é uma base da interseção. Da mesma forma, o meu conjunto U, como é um subespaço vetorial, ele também vai ter uma base agora, né? De dimensão finita, ele vai ter uma base. E aqui, conforme a gente sugeriu na análise do diagrama, eu vou chamar essa base de B2, e ela vai ter justamente o tamanho R mais S. De onde vem essa ideia de R mais S? Porque ela é maior, a dimensão dela é sempre maior ou igual a dimensão da interseção, já que a interseção está dentro dela, tá? Dentro desse espaço U, subespaço U. O subespaço U, ele vai ter uma dimensão ou igual ou maior, tá? Então, essa base B2, ela pode ser formada por esses U1, UR elementos, ó. E além desses, eu vou pegar outros elementos que agora moram em U,
para completar a base. No fundo, pessoal, eu estou usando o teorema do completamento. O que é que o teorema do completamento dizia? Que quando nós temos um conjunto LI, B1 é LI para vocês? Óbvio que sim, porque ele é uma base da interseção. Então, deixa eu escrever esses elementos aqui para a gente acompanhar melhor. Esses elementos U1, UR, eles moram aqui na interseção. Aqui está o U1, o 2, até o R. Eles moram aqui. Eles são um conjunto LI. Como eles estão na interseção, o 1 e o R, eles também estão dentro do U. Então, o teorema do completamento nos disse que eu posso pegar outros elementos aqui que moram em U e gerar uma base. Então, eu estou supondo, eu tenho certeza, através do teorema do completamento, que existem aqui outros elementos que eu estou chamando de V1, V2, até VS. Por que eu estou chamando VS? Porque foi a ideia que eu estou dizendo que existem mais S elementos, por isso que a dimensão de B2 vai ser R, que é o original, mais S. Então eu vou completar aqui, ó, além dos o R, o 1, o 2, o R, o V1, o VS. E eu vou dizer que esse B2 é uma base de U. Eu tenho certeza que ela existe por causa do teorema do completamento. Da mesma forma, eu posso dizer que B3, a base B3 do meu conjunto V, eu posso formar uma base B3 pelo mesmo teorema do completamento. Eu pego o 1, o R, que também moram dentro de V, como ele é um conjunto LI, esse 1, o 2, o R, eu posso encontrar mais uma quantidade de elementos aqui, que eu vou chamar de W1, W2, até um WT aqui, onde esse T é a quantidade de elementos que me permitem completar, tá? Eu vou usar essa notação que eu pressupus que a dimensão desse conjunto é R mais T, tá? Então aqui eu tenho R elementos, justamente para eu dar a ideia que tem mais elementos aqui, eu tenho R mais S e aqui eu tenho R mais T. Então, essas três bases eu sei que existem. Pela nossa lógica, pelo que diz o resultado, eu quero mostrar que toda base de U mais V, eu sei que existe também uma base em U mais V, por ele ser um subespaço finitamente gerado, enfim, pelo que nós vimos nos capítulos anteriores. Eu quero mostrar que toda base de U mais V deve ter que tamanho? Vamos lá. Pela lógica aqui, tem que ter o tamanho de U, mais o tamanho de V. Então, repare, como o U tem R mais S, o V tem R mais T, tá? Então, no caso, a dimensão de U mais V já é R, o que está faltando é isso aqui, ó, S mais R mais T. Então, eu quero mostrar o seguinte, que se eu pegar esses R elementos, jogar aqui, esses VS elementos, que são V1, V2 até VS, olha eles aqui. E esses T elementos, W1, W2, WT, eu quero provar que isso aqui vai formar uma base de U mais V. Se eu conseguir provar que esse conjunto é uma base desse espaço, está provado a nossa proposição. Então vocês percebam que eu supus três bases dos três primeiros conjuntos, a interseção, o e o V, e veja que elas não foram tomadas de qualquer forma, elas foram tomadas de acordo com o teorema do completamento. Se eu considerar que isso são três bases, inevitavelmente esse B, esse conjunto que eu estou chamando de B, também vai ser uma base do U mais V, tá? Então, se eu conseguir provar isso, está provada a nossa proposição. E, obviamente, como é que eu provo que um conjunto é uma base, que é o que eu quero mostrar? Eu tenho que mostrar que o espaço gerado por ela vai ser o U mais V, ou seja, todas as combinações lineares desses elementos, né? O U mais V, cada elemento de U mais V é uma combinação linear desses elementos. E eu tenho que mostrar que esse conjunto também é LI. Isso é a definição de uma base. Então vamos provar a primeira parte. Eu vou mostrar aqui o conjunto B. Pronto, então aqui as três bases conhecidas. As três bases que eu estou supondo de U, U interseção com V, U e V, e aqui está
a base que eu estou querendo provar que é uma base. Eu ainda não sei que isso aqui é uma base, ó, esse B. Eu vou provar que ela é uma base. Primeiramente, eu vou mostrar isso aqui, que ela gera o conjunto U mais V. Só relembrando, pessoal, como é que nós provamos que um conjunto gera um espaço aqui? Se eu quero mostrar que U mais V ele é gerado por B, eu simplesmente tenho que pegar um elemento qualquer aqui, U mais V, ó, vou pegar seja W, um elemento pertencente a U mais V, tá? E eu tenho que provar que esse W ele é uma combinação linear dos elementos de B, ou seja, é uma combinação linear desses U's, desses V's e desses W's. Então, partindo daqui, vamos usar a lógica e as definições que a gente conhece. Se eu estou dizendo que um elemento qualquer de U mais V está em U mais V, isso significa que ele é formado pela soma de um elemento de U, esse Uzinho que mora no meu subespaço U, e mais um elemento Vzinho que mora no meu subespaço V. Se eu estou dizendo que U mora no meu subespaço U, significa que ele pode ser gerado por uma base de U, né? Ou seja, esse Uzinho aqui, ele é uma combinação linear dos elementos de B2. Lembre-se que B2 é uma base de U. Ó. Então, esse Uzinho, olha aqui os vetores, ele é um múltiplo do U1, mais um múltiplo do U2, mais um múltiplo do R, do V1, do V2 e assim por diante, até o VS aqui, ó, a base B2 aqui, ó, o 1, o 2. Então, ele é uma soma de múltiplos, ou seja, é uma combinação linear desses elementos. Igualmente, o meu vetor V, ele pertence ao meu subespaço V, e a base desse subespaço V é essa base B3. Então, esse Vzinho aqui, ele é uma combinação linear desses elementos de B3. Então, perceba que Vzinho, ele é igual ao um número vezes o U1, aqui o 1, o R, W1 até o WT, ó. Ou seja, é um número. Então, veja aqui, ó, que eu usei a notação alfa 1, alfa R, beta 1, beta S. Aqui vou usar alfa 1', alfa R', beta 1' e assim por diante. É importante a gente ter cuidado com essas notações porque elas podem dificultar ou não as nossas demonstrações. Tá? Mas antes de a gente escolher uma boa notação, você tem que ter a lógica e os conceitos bem sob o seu controle, tá ok? Pois bem, vamos aqui. Eu tenho que W, que é o que eu quero provar, que é uma combinação linear dos elementos de B. Ele é escrito como uma soma de U mais V, onde U é essa combinação linear e o V aqui é essa combinação. Se eu substituir essas combinações em U e em V aqui na expressão de W, ó, então W, que é igual a U mais V, vai passar a ser igual à soma desses dois elementos aqui, ó, dessa combinação mais essa combinação, ok? E aí eu já fiz aqui uma conta meio direta a essa altura do campeonato. Se eu somo esses dois números aqui, ó, esses dois vetores, desculpe, ou somo essas duas combinações, já vou adiantar os agrupamentos aqui e as propriedades dos espaços vetoriais. Por exemplo, eu posso aqui, ó, agrupar o 1 e o 1 aqui, eu posso colocar em evidência o alfa 1 e o alfa 1', ó, alfa 1 mais alfa 1', multiplicando o 1 aqui e aqui, ó. Aí eu vou fazer com o 2, o 3 até o R. O R, aí eu boto em evidência aqui, ó, faço um agrupamento, o alfa R e o alfa' R aqui, ó, tá? Aí fica o R em evidência. E aqui, obviamente, que eu não posso mais agrupar porque são vetores diferentes. Aí eu repito aqui, ó, mais o beta 1 V1 até o beta S VS, mais o beta 1' W1, mais, tá? O beta T' WT. E aí, se eu olhar agora para o meu vetor W, que representa qualquer vetor do espaço soma, se vocês repararem, ele é aqui, na verdade, ó, é um múltiplo de U1, um múltiplo de UR, um múltiplo de VS, um múltiplo de W1, um múltiplo de WT, que são exatamente os vetores da minha base B. Então, concluindo,
dado qualquer elemento que pertença à soma de dois subespaços, esse elemento, esse vetor, qualquer vetor que esteja no espaço soma, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores desse meu conjunto B. Isso significa que o B gera o meu subespaço U mais V. E finalmente vamos agora mostrar que o nosso conjunto B, ele é LI. A gente já mostrou que ele gera U mais V e mostrar que ele é LI. O que é que significa, gente, que um conjunto é LI, a definição? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar uma combinação linear qualquer desse meu conjunto, ou seja, veja que eu tenho aqui uma combinação linear U1, UR, V1, VS, W1, WT. E vou avaliar os coeficientes, o que? Alfa 1, alfa R, beta 1, beta S, gama 1, gama T, por exemplo. Eu vou avaliar quanto equivale esses coeficientes quando essa combinação linear dá o elemento neutro. Tá? Vocês devem estar lembrados que um conjunto LI, sempre que em uma combinação que dá o elemento neutro, a única solução para esses coeficientes é o real zero, que esses coeficientes são reais. Então, por isso que eu peguei justamente essa igualdade, ou seja, peguei uma combinação, igualei ao elemento neutro e quero tentar agora descobrir quanto equivalem esses coeficientes. Se a única solução deles for zero, o número real zero, significa que ele é LI, ok? Então, isso aqui requer algumas estratégias que nem sempre são óbvias de início, quando a gente está aprendendo álgebra linear. Então, eu vou tentar explicar esse caminho para vocês, essa manipulação algébrica desses elementos. E é muito importante que vocês, no primeiro momento, entendam cada passo e depois sejam capazes de reproduzir essa demonstração, né? Entendendo todas as etapas dela, porque isso agrega a vocês uma certa maturidade e uma certa experiência para resolverem outros problemas também, tá? Outros problemas de outras naturezas, mas que podem envolver as técnicas que vão aparecer aqui nessa demonstração. Então vamos lá. Eu vou manipular algebricamente e vou separar aqui essa soma da seguinte forma, tá? Eu vou aqui somar a ambos os lados dessa igualdade os múltiplos, os opostos dos múltiplos de W, né? W1, W2 e WT. Ou, em outras palavras, eu vou jogar esses W1, T1 para o outro lado dessa igualdade. Ó. Então, se você quiser pensar desse jeito, é razoável você pensar assim. Então, aqui vai ficar ó, menos W1, menos gama 1 W1, menos gama 2 W2, até o menos gama T WT. Então, você repare que eu fiz uma separação aqui nos membros dessa igualdade e do lado esquerdo ficaram, né, os múltiplos dos U's e os múltiplos dos V's, e do outro lado ficaram os múltiplos dos W's. Tá? Isso aqui agora vai nos levar à seguinte reflexão. Se você reparar esses elementos aqui, ó, o 1, o R, V1 e VS, são todos elementos que encontram-se em qual subespaço vetorial dos que nós estudamos? Ó, o 1, o R, V1, VS. Todos eles estão aqui nesse subespaço que é o subespaço U. Então, esse lado aqui pertence ao subespaço vetorial U. Então, o resultado dessa combinação linear é um outro vetor que mora em U. Concordam? Afinal, todos os vetores que aparecem aqui estão em U. Por outro lado, esse segundo membro, se nós olharmos os Ws, onde é que eles moram? Aqui, vamos olhar aqui, ó. Os Ws todos moram em V, ó, no conjunto V. Então, esse vetor aqui, ó, que é um vetor igual a um vetor de U, ele também mora em V. Espera aí, então esse vetor, o resultado dessa combinação é um vetor que mora em U, mas ele é igual a um outro vetor que mora em V. Ou seja, ele ao mesmo tempo mora em U e mora em V. O que é que isso nos leva a concluir? Que, na verdade,
esses vetores aqui, ó, eles, esse menos alfa1W1 menos alfa-TWT, ele é um vetor que mora na interseção, tá ok? Justamente porque ele é igual a um vetor que está em U, tá? E a notação nos mostra que ele mora em V. Então, a única explicação que justifica essa igualdade é o fato dele morar na interseção. Então, quando eu digo que ele mora na interseção, isso aqui é o resultado dessa combinação linear, tá? Então, você veja que aqui ele está trazendo nessa expressão alguns dos coeficientes que eu quero encontrar o valor deles nessa equação, nessa igualdade aqui, tá ok? Então, veja só aqui que conclusão nós vamos fazer. Se eles moram na interseção, esse vetor aqui, o resultado desse vetor aqui mora na interseção, se ele mora aqui na interseção, significa que todo mundo que mora na interseção pode ser gerado a partir da base B1, que é a base que gera a interseção. Ou seja, o que é que significa que ele é gerado pela base da interseção? Que ele é uma combinação linear dos U's. Ou seja, existem outros coeficientes aqui, ΔI, ΔII, ΔR, tal que esse vetor aqui, o resultado dele, ó, ele é uma combinação linear dos elementos da base B1. Então, vocês reparem que aqui, ó, esse vetor, ele é uma combinação linear, um ΔI, o 1 mais um ΔR e o R, ok? Onde nós queremos chegar com isso? No primeiro momento, eu quero primeiro que vocês entendam o que está sendo feito, né? Ainda que vocês não percebam aonde nós vamos chegar no primeiro momento, mas é importante vocês entenderem cada justificativa de um passo desse para outro, tá? Então, beleza. Então, esse vetor aqui, ele é uma combinação linear dos elementos de B, porque eles moram de B1, porque eles moram na interseção. Bom, e agora fazendo manipulação aqui, algébrica dessa equação, eu vou jogar de volta esses elementos aqui à esquerda para o mesmo lado dos U's. Então, eu vou ter uma expressão do tipo, ó, ΔI, o 1 mais ΔR, o R. Trazendo esses elementos para cá, eles vêm como mais γ1 W1 mais γt WT. E aí, no momento que eu coloco todo para o outro lado, só sobra um elemento neutro aqui, tá? Ou se você quiser pensar, pensa que eu somei os opostos deles a ambos os lados. Sobrou um elemento neutro. Bom, parece que a gente está aqui dando 1000 voltas, né, no mesmo ponto, mas vamos olhar aqui com carinho para essa expressão, gente. Isso aqui é uma combinação linear de quais elementos? Vamos olhar para os vetores que aparecem nessa equação. É o 1, o R, ou seja, os elementos que estão na interseção, W1, WT, que são os elementos que aparecem aqui. Então, todos esses elementos, eles são os elementos da base de V. Ó. O 1, aliás, o B3, né? B3 é uma base de V. O 1, o R, W1, WT. Obviamente que por ser uma base, B3 é LI, tá ok? Então, veja só. Esses elementos, o 1, o R, W1, WT, eles são LI. Por eles serem LI, significa que qualquer combinação linear deles, para que dê o elemento neutro, a única justificativa é que todos os coeficientes também sejam zero. Então, esse ΔI, esse ΔR, o γ1 e o γr são todos iguais a zero. Mas você vê que esses gamas aqui, eles vieram da nossa expressão original. Tá? Olha eles aqui. Ou seja, então eu acabei de provar que parte desses coeficientes aqui, esses aqui eu já posso ter a certeza que eles de fato são zero, por causa dessa expressão. Tá ok? Então, agora falta provar que o α1, o αr, o β1 e o βs também são zeros. Já foi feita a primeira etapa. Bom,
Como eu sei que esses gamas são zero, vamos jogar ele aqui na minha primeira equação, que eu chamei de equação asterisco, essa é a primeira equação. Óbvio que se eu multiplico isso por zero, por zero, por zero, isso aqui dá o elemento neutro e eu posso simplesmente omiti-lo dessa equação. Então, vou reescrever essa equação 1, substituindo esses gamas por zero. Então, vai restar justamente essa parte aqui, ó. Alfa 1, 1, mais alfa R, U, R, mais beta 1, V1, mais beta S, VS, igual a zero, que é igual ao elemento neutro. E aí, mais uma vez, a gente pode observar que isso é uma combinação linear de quais elementos? Qual desses conjuntos contém o 1, o R, V1 e VS? Se a gente olhar, é a base B2, ou seja, a base do meu conjunto U, justamente porque o 1, o R, V1 e VS são elementos que estão no U. E como ele é uma base, esses elementos aqui são LI, por eles serem LI, significa que qualquer combinação que seja igual ao elemento neutro, significa que todos os coeficientes são zero. E com isso eu concluo o que faltava, dizer que o alfa 1, o alfa R, o beta 1, até o beta S são todos iguais a zero, que eram esses elementos que faltavam. Então, com isso, pessoal, eu concluí que todos esses coeficientes, para poder essa combinação linear dar o elemento neutro, todos esses coeficientes têm que ser zero. E isso nos leva exatamente à definição de que um conjunto é linearmente independente. Logo, B ele é um conjunto linearmente independente. Então, como nós já tínhamos provado que B gera U mais V e B é LI, então o nosso conjunto B ele é uma base formada justamente por R mais S mais T elementos, ou seja, é a dimensão de B, tá ok? Então, era o que faltava para a gente completar a nossa proposição aqui, ó. Uma aplicação direta da proposição anterior e aproveitar para revisar também alguns tópicos do vídeo, também do vídeo anterior. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Ó. Sejam U e V, dois subespaços do R4. Então, o subespaço U, ele é o subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 0, 0. Então, vocês vejam que os espaços que são do R4, nós vimos uma maneira interessante de gerar bases no vídeo anterior. A gente vai aproveitar e vai revisar isso também agora nesse exercício, tá? Então, no caso do subespaço U, foram dados dois vetores geradores do subespaço. Significa que qualquer vetor que mora em U, ele é uma combinação linear desses dois, ok? Bom, e o subespaço V é formado por todos os vetores do R4 que atendem a essa condição, tais que a soma do x e do y é igual a zero. Vocês percebam que o vetor V, nesse caso, não foi dado pelos vetores geradores. Foi dado por uma relação que existe entre as coordenadas x e y. Tá? Pois bem, dados esses dois subespaços, determine quanto vale a dimensão da interseção e quanto vale a dimensão do vetor soma. Pois bem, a gente, na proposição anterior, a gente viu uma relação que envolve a dimensão da interseção, a dimensão da soma, a dimensão de U e a dimensão de V. Então, naquela equação, envolve 4 números, que são as dimensões dos 4 espaços envolvidos. De cara aqui, a gente fica... a dimensão, vocês devem lembrar, significa a quantidade de elementos da base de cada espaço. Então, a rigor, eu precisaria encontrar bases desses espaços para eu contar quantos vetores tem cada base, e isso me daria a dimensão deles. Tá? Então, vocês vejam que eu preciso descobrir uma base de U e uma base de V e tentar descobrir bases desses espaços para poder
eu usar aquela relação e chegar à solução desse pequeno problema aqui, ok? Bom, de cara, vamos analisar cada um dos subconjuntos. O subconjunto U, ele é gerado por esses dois vetores. Mas para eu ter certeza que isso aqui é uma base, eu teria que garantir que esses dois vetores são Li, ok? E nós vimos no vídeo passado que no caso dos subespaços do Rn, que é o caso desses dois, porque o R4, né, no caso, se enquadra dentro daquela suposição geral, o subespaço U, ele está sendo gerado por esses dois vetores. Como ele são vetores do R4, lembrem que nós dissemos que caso esses vetores aqui estejam na forma escalonada, o que é que significa estar na forma escalonada? Que de um vetor para o outro eu vou aumentando o número de zeros aqui, né, da esquerda para a direita. Então, esses dois vetores eles estão sim na forma escalonada. Logo, eu posso dizer de cara que se eu pegar o conjunto, olha aqui a notação de conjunto, né, abrindo chaves, formado por esses dois vetores, esse conjunto B ele é uma base de U, ok? Repito, por que ele é uma base de U? Porque esses dois vetores eles geram U, dado pelo enunciado, e eles dois também são Li, porque estão na forma escalonada. Lembrando mais uma vez que essa argumentação só serve para vetores do Rn. Se eu estiver trabalhando em vetores de outros espaços, eu não posso argumentar da mesma forma. Logo, B é uma base de U, e como tem dois vetores, a dimensão de U é igual a 2. Bom, no caso do subespaço V, nós não temos aqui explicitamente quais são nenhuma base que vetores geram V. Então a gente tem que tentar fazer alguma manipulação algébrica aqui para tentar descobrir. Tudo que eu sei é que se um vetor V qualquer pertence a esse subespaço, a coordenada x e a coordenada y, elas se relacionam através dessa expressão. Ou seja, se você reparar, o y, se eu jogar o x para o outro lado, lembre-se que x e y são números reais. O y é igual a menos x. Todo mundo deve ter observado isso. Logo, se um vetor V qualquer pertence a esse subespaço V, as suas coordenadas são da forma x menos x, porque o y é igual a menos x, e quanto ao z e ao t, eu só posso repetir, não foi dada nenhuma relação entre eles. E aí, pessoal, quando nós tivermos uma expressão desse tipo, a gente sempre pode recorrer à definição de soma de vetores no Rn e multiplicação por escalar, para a gente separar esse vetor numa soma de vetores. Então, eu posso separar olhando as variáveis em comum. Eu separo, por exemplo, em vetores que envolvem o x, vetores que envolvem o z e vetores que envolvem o t. Por exemplo, eu posso separar isso nessa soma de vetores. Então, a sugestão é você repetir o x nas posições onde eles se encontram, e onde não tem x, eu coloco 0, tipo aqui, ó, 0, 0. Mas, quando eu vou separar aqui na soma das componentes do z, onde não tem z, eu coloco 0, 0, 0, 0, aí o z aparece só na terceira posição. E agora eu separo nas componentes apenas da variável t aqui. Então, é 0, 0, t, tá? Repare que se você fizer a soma desses três vetores, você obtém o vetor original. E agora eu vou separar isso, eu estou explicando bem calmamente, porque vocês têm diversos outros problemas que envolvem esse tipo de operação e a lógica vai ser sempre essa, tá ok? Com isso, agora eu vou tentar transformar essa soma numa combinação linear. Então eu vejo aqui quais são os fatores comuns em cada coordenada e eu transformo esse vetor no múltiplo dele, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui o x para fora do vetor, significa que esse x é um número que multiplica o vetor. Tirando o x aqui sobra 1, tirando o x aqui sobra menos 1, e aqui fica 0, 0. Então, eu transformei esse vetor no múltiplo, né, de 1 menos 1 e 0, x vezes 0. Se eu multiplicar, eu volto para ele. Mesma coisa eu faço com esse, ó. Se eu botar o z para fora, fica 0, 0, 1, 0. E aqui é a mesma coisa. Tirando o t aqui, transformando isso no produto de vetor por escalar,
se transforma T001. E aí, se nós olharmos agora para essa expressão aqui, ó, eu posso dizer que o meu vetor V, que representa todo e qualquer vetor que mora no meu subespaço V, como é que eu leio isso? Todo e qualquer vetor do meu subespaço, ele é, na verdade, uma combinação linear. Ó, isso aqui é uma combinação linear, ó, uma soma de múltiplos dos vetores 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0 e menos 1. Logo, eu posso garantir para vocês que o meu vetor V, que o meu subespaço V, ele é gerado por esses três vetores, tá ok? Então, isso aqui é uma estratégia de vocês encontrarem os vetores geradores quando um subespaço do Rn, no caso aqui é o R4, ele for dado por expressões algébricas, em vez de serem dados explicitamente pelos vetores geradores, como foi o caso do subespaço U. Tá? Então, V é gerado por esses três vetores. Isso significa que esses três vetores formam uma base de V? Não necessariamente. Por quê? Porque o conceito de base, além de ela gerar o espaço, eu tenho que antes garantir que esses três vetores são LI. E como é que eu garanto que um subconjunto de vetores do Rn é LI? Se os vetores se apresentarem de uma maneira escalonada. E vocês podem reparar, vamos ver, esse aqui começa com 1, vamos ver se o número de zeros da esquerda para a direita vai aumentando. Aumentou, até aqui está ok. Então, passou de aqui 2 zeros e aqui passou para 3 zeros. Também aumentou. Significa que esses três vetores estão na forma escalonada, logo eles são LI. E se eles são LI, o conjunto formado por eles três, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, formam uma base do meu subespaço V. Logo, toda a base do meu subespaço V tem três vetores e a dimensão de V é igual a 3. Ok? Então, vocês viram que nós descobrimos a dimensão de U, a dimensão de V. Eu quero encontrar a dimensão, no caso, da interseção e a dimensão da soma. Vamos tentar descobrir aqui, por exemplo, a questão da soma. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, para a gente tentar generalizar a ideia de como eu que acho a dimensão da soma, uma vez que eu conheço o U e o V. Tá? Vamos lá. Quando é que um vetor pertence à soma, pessoal? Vamos ver se a gente descobre alguma informação, alguma base da soma. Um vetor pertence à soma quando ele é formado por um vetor de U mais um vetor de V. Então, nós vimos o seguinte, que se esse vetor aqui pertence a U, esse Uzinho pertence a esse subespaço U, ele é gerado através desses dois vetores. Ele é uma combinação linear deles dois. Então, esse Uzinho, ele é escrito como uma combinação, aqui essa parte, ó, alfa vezes 1, 0, 1, 0, porque B é uma base de U, mais um beta vezes isso, ok? Eu substituí esse U por uma combinação linear dele, da base B. Mais, aqui está o mais. E agora, quando é que esse vetor V, Vzinho pertence a V? Quando ele é uma combinação linear aqui, ó, desses três elementos, tá ok? Então, é um número x vezes esse vetor, o número z vezes esse e o número t vezes esse. Então, se você olhar para cá, ó, no final das contas, eu estou dizendo que um vetor V pertence à soma se ele for, isso aqui é uma combinação linear de 5 vetores. O vetor 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, eu posso dizer que o conjunto U mais V ele é gerado por esses 5 vetores. E esses 5 vetores são justamente a união de uma base de B com uma base de U com uma base de C. Tá ok? Então, gente, esse resultado aqui, ele está dentro desse exercício, desse problema, mas vocês podem assumir que isso sempre é verdade. Sempre que eu tiver
dois subespaços, que eu conheço as bases deles. Ó. Eu conheço a base do subespaço U, conheço a base do subespaço V. Se eu quiser encontrar vetores geradores da soma de U com V, basta eu fazer a união das duas bases, que foi o que eu fiz. Uni esses dois vetores, com esses três vetores, eu obtive 5 vetores, tá ok? Então, U mais V é gerado por esses 5 vetores. Porém, ser gerado significa, então, que esses 5 vetores juntos formam uma base de U mais V? Não significa. Eles só geram uma base se eles estiverem na forma escalonada. Então, por exemplo, vamos ver se eles estão na forma escalonada, olhando friamente para esses 5 vetores aqui. Ó. Eu tenho 1, 0, ali, eu começo com o número 1, aí o número de 0 aumentou, opa, já diminuiu. Eu não tive um aumento gradativo do número de zeros, então esses vetores aqui não estão escalonados. Então, a gente vai aplicar aquele método de obtenção de uma base visto no vídeo passado. Eu vou tentar construir uma forma de matriz, vou pedir a estrutura matricial emprestada, dispor os 5 vetores, tá? E a gente vai tentar escalonar. Tá? Tem um método mais rápido de escalonar aqui, mas eu preferi fazer da forma tradicional para vocês entenderem. Tá? Então, vocês vejam que não está escalonado. Se você observar aqui, tem muitas maneiras de escalonar. Tem até maneiras mais rápidas do que essa. Mas aí a gente vai fazer o seguinte. Eu resolvi aqui, para escalonar esses dois vetores, inverter a posição desses dois. Tá? Ou seja, já estou falando dos métodos clássicos de escalonamento. Inverter a ordem dos dois, porque nós vimos que quando eu mudo a ordem dos vetores, eu não altero o espaço gerado por eles. Aí aqui eu já troquei a linha 2 por ela somada com o múltiplo da linha 1. Tá? Eu vou falar aqui um pouco mais rápido, porque essas contas são simples e vocês podem fazê-las com calma em casa para vocês chegarem à conclusão que esses 5 vetores geram o mesmo espaço gerado por esses 5 vetores. E vocês percebam aqui que entre esses 5 vetores está o vetor nulo, tá ok? E quando eu retiro ele, aí sim ficam escalonados. Ó. Aqui está 0, aliás, começa com 1, aí aumenta um 0, aumentam 2 zeros, e pulando para cá aumentam 3 zeros. Então eu posso ignorar o vetor nulo. Logo, gente, o espaço U mais V ele é gerado por 5 vetores, mas ele também é gerado apenas por esses 4 vetores aqui. Ó. Tá? Olha eles aqui, escrevi. Logo, como eles estão na forma escalonada, eles são... Além de gerarem U mais V, eles são LI. Logo, eles são uma base do LI. Se eles são uma base, a dimensão deles vai ser 4, porque tem 4 vetores. Então, eu conheço a dimensão de U, que vale 2, a dimensão de B, que vale 3, 2 mais 3 dá 5. E pela proposição anterior, como a dimensão de U mais V é 4, a dimensão da interseção tem que ser 1, porque tem que dar 5 também. Ok? Vamos agora ver um pouco a parte conceitual, trabalhar alguns conceitos também, que são os conceitos de coordenadas, tá? Então, você já vê um espaço vetorial de dimensão finita, logo ele vai ter uma base, né? Se eu pego uma base qualquer B desse espaço, formada aqui por N elementos de V, a gente vai considerar o seguinte, que a ordem agora desses vetores vai estar fixa, tá? Obviamente que se a gente mudar a ordem, se eu trocar o 1 e o 2, nós sabemos que vai continuar uma base, vai continuar gerando. Mas a partir desse momento nós vamos considerar que dada uma base, nós vamos manter fixa a ordem desses vetores, porque isso vai ser importante para a gente introduzir o conceito de coordenadas aqui. Tá? Então, diremos que B, então, é uma base ordenada. Sempre que a gente falar de uma base ordenada, significa que nós não vamos alterar a ordem dos vetores daquela base. Bom, e aí nós vimos o seguinte, se um vetor qualquer pertence a esse meu espaço vetorial V, a gente sabe que existem escalares, de modo que esse vetor é uma combinação linear dos elementos dessa base. Até aqui novidade nenhuma,
Isso daqui está ligado ao conceito de combinação linear, ao conceito de espaço gerado, né? Essa afirmação aqui, ela envolve principalmente esses dois conceitos aqui. Qualquer vetor de V, ele é uma combinação linear dos elementos de sua base, de uma de suas bases, ok? Então, a gente vai agora mostrar que sempre que nós tivermos uma base e eu pegar um vetor de V e escrever como combinação linear dos elementos dessa base, nós vamos mostrar que só tem uma única forma de escrever isso como combinação, ou seja, esses coeficientes aqui, eles são únicos. Então, e como é que nós mostramos a unicidade? Classicamente, como é que nós mostramos propriedades de unicidade, matematicamente falando? Normalmente, a gente supõe que existem outros números que também geram, e no final das contas a gente chega à conclusão que esses outros, na verdade, são os mesmos, né? É tipo uma prova por contradição. Então, veja só como é que nós demonstramos essa unicidade. Suponha que existam outros números, outros coeficientes, beta1, beta2, beta-n, tais que esse meu vetor V, né, que já é uma combinação linear dos alfas, dos U's, usando os alfas, mas ele também pode ser escrito como beta1, o 1, beta2, o 2 e assim por diante, ok? Então, se você está considerando que isso aqui é igual, ou seja, existem outros coeficientes que também validam, eu posso, olhando essa equação aqui, ó, né, por exemplo, se eu jogar todos esses múltiplos para a esquerda, aqui eles vêm com o beta vindo menos, ó, menos para cá, e aqui só sobra o elemento neutro, e aí eu faço o agrupamento aqui, então fica alfa1 menos beta1 vezes o 1, né? Isso daqui, na verdade, eu estou aplicando as propriedades dos espaços vetoriais. Então, se eu considero que essa combinação é igual a essa, inevitavelmente eu chego a essa igualdade aqui, né? Jogando esses betas U's para a esquerda. E com isso eu tenho esses U's aqui que formam os elementos de uma base, ou seja, são Li. Eu tenho uma combinação linear deles me dando o elemento neutro. Ou seja, como eles são Li, significa que esse alfa1 menos beta1 é igual a zero. Ó, alfa2 menos beta2 igual a zero até alfa-n beta-n igual a zero. Como isso aqui são números reais, para que eles deem zero, é porque o alfa1 tem que ser igual ao beta1, o alfa2 e o beta2 e o alfa-n e o beta-n. Resumindo, no momento que eu supus que existem betas, outros números reais que também me dão a mesma combinação linear, eu chego à conclusão que eles são os próprios alfas. Então, é uma única forma de escrever. E aí, com isso, a gente chega justamente à definição de coordenadas. Os escalares alfa1, alfa-n, que são únicos nessa equação aqui, nessa combinação linear, eles vão ser chamados de coordenadas de V em relação à base B. E aqui entra, só para motivar, porque que é importante a gente pegar uma base ordenada. A partir de agora a gente vai considerar que a base B é ordenada. Porque esses escalares aqui, pessoal, eles têm que ser tomados na mesma ordem dos vetores da base, tá? Se eu mudar a ordem dos vetores da base, então essa combinação teria que ser mudada, tá? Então, por isso, a gente vai sempre manter a ordem e aí nós vamos ter, não vamos ter esse problema da ordem errada das coordenadas. Uma maneira clássica de a gente representar as coordenadas de um determinado vetor é mostrada aqui, ó. Seja V um vetor formado por essa combinação aqui, né? Onde esses U's aqui são uma base que geram o espaço onde esse vetorzinho mora. E esses alfas são as coordenadas desse vetorzinho na base formada por esses U's. Então, é muito usual a gente representar essas coordenadas alfa1, alfa2, alfa-n como uma matriz coluna, tá? Uma matriz n por 1 aqui, ó. A gente vai ver. Normalmente a gente pode indicar a base, lembrando que B é a base formada por 1, o 2, o n.
ou quando não causar confusão, tiver claro no contexto do nosso estudo, do nosso problema, que já se trata da base B, a gente pode omitir e colocar apenas essa notação aqui, ok? Então vamos agora ver um exemplo, só para ajudar vocês a fixarem esse conceito. Quais são as coordenadas do vetor f de t, igual a isso aqui, na base B, formada pelos três vetores 1 mais t e 1 mais t ao quadrado. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer quando tiver um problema prático ou aplicado como esse, é primeiro você procurar entender qual é o espaço que você está trabalhando, tá? Ora, esse meu vetor, ele é o quê? É um polinômio, tá? É um polinômio de grau 2. Então, o meu espaço vetorial aqui que eu estou trabalhando vai ser o espaço vetorial P2 de R, ok? Espaço dos polinômios de grau 2. E aqui está uma base desse espaço. Aqui foi dado, isso daqui não é a base canônica, nós já vimos nos vídeos anteriores que tem a base canônica, mas aqui é uma outra base. Qualquer polinômio de grau 2, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses três polinômios, 1 mais t e 1 mais t ao quadrado. Por isso que isso aqui forma uma base e eles também são LI, além do mais. Então, se a gente quer encontrar as coordenadas de um vetor em uma determinada base, se vocês olharem a definição passada, aqui ó, eu quero encontrar esse vetor, e eu tenho aqui o vetor e tenho a base. Ó. Aqui o meu vetor V seria esse F, e a minha base aqui, o 1, o N, seriam justamente esses três elementos. Então, se você reparar, eu tenho que escrever o meu vetor como uma combinação linear dessa base. Então, vamos lá. Quem é o nosso vetor? É o polinômio 2 mais 4t mais t ao quadrado. Eu tenho que escrever ele como um número, aqui que seria o α1 vezes o 1. Eu vou chamar de x, obviamente eu poderia chamar de α1, mais outro número vezes o 1 mais t, eu estou chamando de y, mais outro número vezes 1 mais t ao quadrado, que eu estou chamando de z. Eu poderia, em vez de x, y, z, chamar α1, α2 e α3? Sim. Na prática, pessoal, nós usamos letras com índices quando a gente quer expressar uma ideia de qualquer quantidade, tá? Uma quantidade muito grande. Mas aqui, como só são 3 elementos, a gente pode usar letras conhecidas aqui sem maior problema, ok? Então, vejam, por um lado eu tenho aqui o meu vetor, que no caso é um polinômio, e aqui uma combinação linear. Eu quero descobrir justamente quais são as coordenadas. Quem são os valores de x, de y e de z. Tá? Então, a partir daqui, eu vou usar uma álgebra dos polinômios, tá? Para eu poder efetuar meus cálculos, minhas contas. Vocês vejam que o conceito que eu apliquei aqui foi um conceito genérico para qualquer espaço vetorial, mas a partir daqui, como eu estou trabalhando no espaço dos polinômios, eu vou usar a álgebra dos polinômios, vou usar soma de polinômios, produtos por polinômios, de reais por polinômios. Então, calculando aqui e reagrupando essas expressões, a gente vê que isso daqui me dá um polinômio formado pela seguinte formação: x mais o y vezes 1 da y, mais o z vezes 1 da z. Então, aqui tem o x mais y mais z. Aqui eu tenho y vezes t. E aqui eu tenho z vezes t ao quadrado. Tá? Eu não conheço os valores de x, y e z, que são exatamente o que eu estou querendo encontrar aqui. Porém, eu sei que esse polinômio é igual a esse polinômio. E no polinômio da direita, eu estou vendo que x mais y mais z é o termo de grau zero desse polinômio, porque ele não está multiplicando a variável t. E é importantíssimo você saber entender o papel de cada variável aqui envolvida nessa expressão. O x, o y e o z representam as coordenadas que você quer encontrar. O t está representando a variável do polinômio. Não misturem essas informações, tá? Senão você vai errar e vai ter problemas aqui.
Tá? Então, aqui o y representa o termo de grau 1, por quê? Porque ele multiplica o t elevado a 1, e o z representa o termo de grau 2, porque ele multiplica o t ao quadrado. E aí, como é que nós encontramos isso? Comparando com o polinômio que foi dado. O termo de grau 1 é 2, então o termo de grau 1 aqui é x mais y mais z. Logo, olha aqui, eu tenho x mais y mais z é igual a 2. Ó. O termo de grau 1 aqui é 4, o termo de grau 1 aqui é o y, logo o y é igual a 4. E o termo de grau 2 é o z, o termo de grau 2 aqui é o 1. Logo, eu tenho essas três equações que decorrem naturalmente da comparação entre esses dois polinômios. E aí, com isso, eu tenho agora um sistema com 3 variáveis e 3 equações para resolver. Tá? De cara, eu já sei quem é o z, de cara, eu já sei quem é o y. Substituindo aqui direto, né, o y e o z, eu encontro x igual a menos 3, ok? Nem sempre o sistema dá tão simples e é que você pode usar qualquer método de resolução que você queira. Logo, as coordenadas de f nessa base são menos 3, 4 e 1. O que é que isso significa mesmo? Que se eu multiplicar menos 3 vezes esse elemento da base, mais 4 vezes esse elemento da base, mais uma vez esse elemento da base, o resultado vai dar este polinômio. Vamos agora entender melhor como é que um determinado vetor ele pode mudar. Eu posso olhar para ele sob o ponto de vista de uma determinada base, né? Nós vimos no slide anterior que um vetor, ele, em relação a uma determinada base, ele tem as suas coordenadas. Então, vamos ver agora como é que se dão algumas relações quando eu tenho várias bases envolvidas no estudo de um determinado espaço vetorial. Tá? Então, vamos estudar aqui o que a gente vai chamar de mudança de base. Seja V um espaço vetorial de dimensão n. E consideremos duas bases de V. Então, vejam só, V é o meu espaço vetorial. E eu estou considerando aqui duas bases, a base B, formada por esses vetores, o 1, o n, e a base C, formada pelos n vetores, V1, V2, Vn. Obviamente, pessoal, que essas duas bases elas se referem ao mesmo espaço, logo, a dimensão de ambas é n, tá certo? Bom, antes de eu seguir aqui no slide, vamos levar algumas considerações. O que é que significa, pessoal, que B ser uma base de V? Significa, vamos lá, com muita calma, refletir essas palavras. Significa que eu posso escrever qualquer elemento de V, qualquer elemento desse espaço, qualquer vetor, é como uma combinação linear desses elementos. Tá? E os coeficientes que aparecerem nessa combinação, nós vamos chamar de coordenadas do meu vetor nessa base. Só que esse mesmo vetor que eu escrevo nessa base, eu também posso escrever nessa base. Porque o V, ele pode ser gerado a partir daqui ou a partir daqui. Então, a ideia é que essa base, ela gera todo o meu conjunto. Então, é como se eu estivesse gerando esse meu mundo a partir do ponto de vista de B. Tá? Mas eu também posso gerar esse mesmo mundo a partir do ponto de vista dessa outra base, porque ela também gera esse conjunto. Então, o mesmo elemento V aqui, o mesmo vetor V aqui, ele pode ser gerado como combinação desse elemento, mas ele também pode ser gerado como combinação desses elementos. E aí ele vai ter outros coeficientes, tá? É isso que a gente vai tratar agora nesse slide. Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender como é que uma base enxerga a outra, já que ambas geram o meu mundo V. Tá? Isso eu estou falando para vocês é uma motivação e qual é, assim, dentre vários objetivos, por que a gente precisa trabalhar a relação entre bases. Tá? Então,
Vamos, motivado pelo que eu acabei de falar, vamos aqui voltar para a parte algébrica aqui. Eu vou tentar fazer o seguinte, como esses vetores aqui, ó, V1, Vn, eles também moram em V, tá? Eu posso escrever cada um deles como uma combinação linear desses elementos aqui, ó, tá? É isso aqui que fala essa afirmação. Existe uma única família de escalares, que eu vou chamar de alfa e j, por enquanto se abstraem desses ij's. Primeiro entendam que existem escalares de maneira que eu faço o seguinte, ó, esse V1, eu posso escrever ele como uma combinação linear dos elementos de B. Ó. V1 é igual a um número vezes o 1, mais um número vezes o 2, mais um número vezes o n, tá? Então, isso daqui é porque a gente vai gerar uma matriz futuramente, então a gente já está adiantando a indexação adequada aqui. Tá? Esse primeiro índice aqui, ó, ele se refere para acompanhar o elemento da base, ó, o 1, NN, e o segundo índice é para acompanhar o elemento dessa outra base que está sendo gerado, ok? O elemento V2, ele também é uma combinação linear desses elementos. Ó. Então, ele é um número vezes o 1, um número vezes o 2, um número vezes o n. Então, usando a indexação, vocês vejam aqui que eu uso o 1, porque é o 1, n e o n. E nesse caso aqui, eu vou usar o segundo índice sempre como sendo 2, justamente para expressar que é o coeficiente relacionado à reconstrução da segunda variável. Até o Vn eu vou fazer isso. Então, vai ser alfa 1n vezes u, ou seja, vai ser uma combinação linear desses elementos, tá? E aí ele vai aparecer acompanhando também os índices na maneira como está aqui, tá? Certo? Bom, se vocês repararem, eu posso escrever cada elemento desse como um somatório, porque o que é um somatório? É uma soma de termos que têm uma sintaxe semelhante e apenas controladas por um índice. Então, por exemplo, aqui, ó, o mesmo índice, o primeiro índice do alfa é sempre o índice do u. Ó, o primeiro índice do alfa é sempre o índice do u. Então, eu posso escrever alfa, se eu chamar esse índice de i, ó, o u vai aparecer com o índice i em todas as expressões. Ó, o primeiro é o mesmo índice do u. Tá? E aí o somatório, o i varia de 1 a n. Ó, exatamente, o i variando de 1 até n. Já agora, o segundo índice é o índice da variável dos V's. Ó. Eu vou chamar de j, que é o mesmo segundo índice dos alfas aqui. Ó, tá? Então, cada equaçãozinha dessa pode ser escrita por um termo geral, como esse aqui, onde o i varia de 1 a n e o j também varia de 1 a n. Ok? Isso daqui é formalidade. Acho que não deu para ver direito, vou repetir. Cada termo desse aqui pode ser escrito como uma expressão cujo termo geral é dado por essa expressão aqui, onde o i varia de 1 a n, porque o i é sempre o primeiro índice dos alfas e o índice do u, ó, o primeiro índice é o mesmo. E o j varia também de 1 a n, o j é esse índice aqui, 1, 2, n, ok? E aí vem uma definição importante. Antes da definição, vejam como foi que eu construí essa expressão. Dadas duas bases, eu estou escrevendo uma base como combinação linear da outra. Cada termo de uma base como combinação linear das outras. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, quem é alfa 1, alfa 1, 2, alfa 2, 1, alfa n1? São as coordenadas desse primeiro vetor. Se eu pegar essas coordenadas e escrever como uma matriz coluna, elas vão aparecer aqui, ó, tá? São as coordenadas desse primeiro vetor. Ao segundo vetor agora, se eu pegar o alfa 1, 2, alfa n2, escrever aqui como uma matriz coluna, aqui elas vão aparecer aqui. E assim por diante. Se eu pegar agora as coordenadas desse termo e escrever aqui, ó, se eu pegar todas as matrizes colunas, são as coordenadas de cada vetor desses, e eu posso montar
uma matriz n por n aqui, ó, tá? E a gente vai chamar essa matriz de matriz de mudança de base, da base B para a base C, tá ok? Isso daqui é uma definição. Então, a partir de agora, o que é que significa matriz de mudança de base? Vamos lá. É quando eu tenho um determinado espaço vetorial V e eu conheço duas bases, eu escrevo uma base como combinação da outra e com os coeficientes ou coordenadas que aparecerem, eu monto essa matriz, tá ok? Então, vou voltar um pouco para a discussão que eu iniciei aqui. Um dos objetivos de a gente e importância de a gente ter bases desse tipo é porque é o seguinte, pessoal. Uma base é como se fosse uma maneira de eu enxergar o meu mundo a partir dela, tá? Você veja que a base ela gera todos os elementos do mundo. E aí cada elemento vai ter as suas coordenadas em função daquela base. Mas se eu tiver noutra base, eu vou gerar os mesmos elementos daquele mundo, porém vou gerar com outros coeficientes. É como se eu estivesse agora olhando aquele mesmo mundo sob de um outro ponto de vista. Essa matriz ela me dá justamente a relação que existe entre os dois pontos de vista diferentes, tá? Eu estou tratando isso aqui de forma conceitual, algébrica, mas isso aqui tem aplicação em diversas áreas da matemática aplicada. Tá? Daí vem a importância da gente entender a matriz de mudança de... Vamos então ver esse exemplo aqui para fixar o conceito de mudança de base, né? Qual a matriz de mudança da base B formada pelos vetores 1 e 1 mais t para a base formada pelos vetores 1 e t no espaço P1 de R, ou seja, os polinômios de grau 1. Nesse caso, o espaço foi explicitado aqui, né? Porém, se não tivesse sido colocado aqui, é importante que vocês, pela estrutura dada dos vetores, entendam qual é o espaço vetorial que vocês estão trabalhando. Tá? Muitas vezes, quando é dado de forma genérica, a gente não precisa, mas nesse caso aqui precisa. Então, está claro que isso aqui é um polinômio de grau 0 e aqui é um polinômio de grau 1. Aqui é a mesma coisa. Então, tanto essa base quanto essa, elas geram o espaço dos polinômios. Então, seguindo a definição de matriz de mudança de base no slide anterior, a gente viu que eu preciso escrever cada vetor, o vetor 1 e o vetor t, como combinação linear da base B. Então, o 1, o que é uma combinação linear? Eu escrevo esse vetor 1 como sendo um número vezes o 1 mais um número vezes o 1 mais t. Eu escolhi aqui x1 e y1. Então, é x1 vezes 1 e y1 vezes 1 mais t. A mesma coisa a gente vai fazer agora para esse outro vetor. O vetor t, ele aqui, é igual a um número vezes o 1 mais outro número vezes o 1 mais t. Então, eu chamei x2 e y2. Tá? Só lembrando que eu preciso agora encontrar quem são x1 e y1 e formar um vetor coluna com eles, e o x2 e y2 e formar outro vetor coluna. Isso vai ser o resultado solicitado aqui pelo problema. Pois bem, então vamos desenvolver essa combinação linear. Na verdade, eu tenho que, como eu estou trabalhando no mundo dos polinômios, eu tenho que lançar mão então das operações e das propriedades dos polinômios. Então, aqui dá x1 vezes 1 x1 mais y1 mais y1t, distribuindo. E aqui, fazendo essa distribuição da x2, y1, y2, 1 mais y2t. E como é que a gente resolve isso? Por comparação. Aqui eu tenho um polinômio de grau 0 igual a esse polinômio aqui, tá? Então, o termo de grau 0 aqui é o 1, e o termo de grau 0 aqui é o x1 mais y1. Então, o x1 mais o y1 vai ser igual a 1. E o termo de grau 1 aqui é o y1. Quem é o termo de grau 1 aqui, que é o termo que multiplica o t, é o 0. Então, o y1 vai ser igual a 0. Então, percebam que essas duas equações que eu estou apontando, elas vêm da comparação entre esse polinômio 1
com este polinômio onde aparecem as variáveis, as incógnitas. Da mesma forma, esse polinômio t, ele é igual a este polinômio que envolve as outras duas incógnitas aqui. Então, comparando, quem é o termo de grau zero aqui? É o zero, que é o termo que aparece independente. Quem é o termo de grau zero aqui? x2 mais y1, 2. Então, x2 mais y2 é igual a zero. Termo de grau 1 aqui é o 1, que é o termo que multiplica o t elevado a 1. Quem é o termo t elevado a 1 aqui? O termo que multiplica o t elevado a 1 é o y2. Logo, y2 é igual a 1. Então, com isso, nós temos dois sistemas aqui, cada um com duas variáveis. E rapidinho a gente encontra y1 igual a 0, substituindo aqui x1 igual a 1, y2 igual a 1, substituindo aqui x2 igual a menos 1. Montando a nossa matriz coluna, nós temos x1, y1, então 1, 0, x2, y2, menos 1 e 0 é o resultado.